Olá a todos, aqui sou eu novamente no canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga e eu, Newton Sebraga, estou aqui para responder as suas dúvidas que nos são enviadas por e-mail, são enviadas nos comentários dos nossos vídeos e de qualquer outra forma que possa chegar até nós. Nosso tema de hoje são os transformadores. É um tema bastante atual, bastante importante para quem pratica eletrônica, que gera muitas dúvidas, tanto que temos outros vídeos tratando de dúvidas sobre transformadores que você pode ir lá consultar no nosso canal. A nossa primeira dúvida vem de um seguidor que nos pergunta como é que ele pode saber qual é a corrente máxima do enrolamento secundário de um transformador. Ele tem um transformador cujo primário ele liga na rede de energia e o secundário é de 6 volts. Ele sabe que é 6 volts porque ele pode medir com um multímetro, mede a tensão em aberto. Mas como é que ele pode saber qual é a corrente máxima? Existem várias formas de se fazer isso. Uma delas é você pensar no secundário do transformador como um gerador. Então você aplica a equação do gerador. Por exemplo, você pode medir a resistência do enrolamento e considerá-la a resistência interna de um gerador. E faz o cálculo. Por exemplo, se você mede 12 ohms num transformador de 6 volts, calculando qual é a corrente pela lei de Ohm, você vai ver que é 500 mA, que é a corrente de curto-circuito desse transformador. É lógico que essa não vai ser a corrente que ele vai fornecer numa carga. Ele vai fornecer uma corrente bem menor. E você pode, com uma certa precisão, com uma tolerância, reduzir um pouco menos da metade. Então você sabe que esse transformador vai ter a possibilidade de fornecer uns 200 mA a uma carga, sem que você tenha aí uma grande perda na tensão ou um aquecimento do componente. A outra forma é você fazer um princípio justamente da tensão, que a queda de tensão numa carga em função da resistência interna do gerador. Então você coloca lá na saída do seu transformador um resistor. Vai colocar um resistor de um valor aproximadamente que você calcula que se o transformador der, ele aguenta uma dissipação de 1 watt, certo? Ou 2 watts, em que a corrente pode chegar até, vamos dizer, a 1 ampere. Então é fácil você calcular. Então você liga. E aí você mede a tensão em cima desse resistor. E por essa tensão, você aplicando a tensão com a equação do gerador, você pode ter uma ideia. Por exemplo, se você colocar um resistor de 12 ohms e a resistência interna for de 12 ohms naquele transformador de 6 volts, você vai ter uma queda de 50% na tensão. Você vai medir 3 volts. Então você tem uma ideia já. Você sabe que esse transformador tem uma corrente aproximada de 500 mA em curto. Mas você não vai tirar isso quando ele estiver trabalhando. Você vai puxar nele máximo uns 200 mA. E nós voltamos então a essa possibilidade de você fazer isso com outras tensões, outras cargas, fazendo testes e usando seu multímetro. Nossa dúvida seguinte, que aparece com o número 394 lá na nossa seção de dúvidas, vem de um seguidor nosso que diz assim: estou mudando para um local em que a tensão é 110 volts. Na realidade é 127, que é a padronizada. E ele está indo para um lugar que a tensão é 220. Voltando. Ele está saindo de um lugar em que a tensão é 110 e indo para um lugar que a tensão é 220. E ele quer saber se ele pode usar um conversor para poder alimentar aparelhos eletrodomésticos que ele vai levar. Por exemplo, uma geladeira, um forno de micro-ondas e uma máquina de lavar ou coisas semelhantes. Na verdade, a gente pode usar um transformador e não um conversor. O conversor é diferente. Né? O conversor, além de ser mais caro, ele pode ter problemas, por exemplo, de frequência e outras coisas que são exigidas de uma forma mais precisa para os eletrodomésticos. Mas ele pode usar um transformador. E esse transformador tem que ter a potência de acordo com o eletrodoméstico que ele vai utilizar. Veja, por exemplo, se você vai alimentar um forno de micro-ondas que tenha uma potência de 1.200 watts, você pode fazer isso, mas você vai precisar de um transformador bem grande. Transformador de seus 1.200 watts pelo menos.
né? O mesmo acontece pela geladeira, para a geladeira, né? Então veja que você pode usar os transformadores, mas o preço do investimento é alto. Um outro seguidor nos fala da corrente no primário de um transformador. Ele tem uma fonte que, ligada na rede de 110 volts, 127, né? Existe um transformador que, da saída, fornece 12 volts 3 amperes. Então, veja, a fonte é ligada em 110 volts e fornece da saída do transformador dela 12 volts 3 amperes. E ele nos pergunta, por que o fusível de entrada dessa fonte é de apenas 1 ampere? Não teria que ser maior que 3 amperes? Não. Se a corrente na secundário da fonte, do transformador da fonte, é 3 amperes com 12 volts, essa corrente no primário, ela vai ser 10 vezes menor, porque a tensão é 10 vezes maior, 120 volts. De 12 para 120, 10 vezes. Então, se o produto tensão-corrente se mantém constante. Então, na hora que eu abaixo a tensão, a corrente sobe. Na hora que eu tenho tensão maior, a corrente é mais baixa. Então, numa fonte que tem um transformador de 12 volts, 3 amperes, a corrente do primário, em 120 volts, é apenas 300 miliamperes. Então, um fusível de 1 ampere protege perfeitamente essa fonte no caso de curto-circuito. Muita gente estranha, né? Você tem lá uma fonte que fornece 10 amperes e o fusível que tem lá no primário dessa fonte é apenas de 2, 3 amperes. Tá certo, não está errado não. Quando vocês fizerem o projeto, vocês vão determinar a corrente de entrada multiplicando o quê? Vocês vão verificar qual é a potência dessa fonte. Vocês vão por aí determinar a corrente. E vão ver que no secundário, para manter essa potência, você tem menos tensão e mais corrente. Vejam que é o princípio da conservação de energia que a gente fala aqui. Então, para vocês lembrarem, se a fonte tem uma baixa tensão e uma alta corrente, no primário dela, de alta tensão, a corrente é baixa. Então, invertem as coisas, né? Vejam que tudo isso a gente ensina nos nossos artigos do curso básico de eletrônica e do curso de eletrônica analógica, na hora que a gente trata desse tipo de circuito. Até mais, voltaremos oportunamente com novas dúvidas.